Kokushibo não teve uma história feliz, pelo contrário, é uma das histórias mais tristes de Demon Slayer. Quando ainda era humano, ele perdeu tudo, seus sonhos, seus objetivos e tudo que acreditava. Por causa disso, tomou decisões impensáveis e pagou um preço alto demais para realizar o que tanto desejava. O início de tudo. Muito antes de se tornar um demônio, Kokushibo se chamava Michikatsu Chizukuni. Ele nasceu em uma importante família nobre no Japão. Se não tivesse um irmão gêmeo, ele seria herdeiro natural, com toda a honra e glória do primogênito. Mas naquela época, nascer gêmeo era considerado um mau presságio, um sinal de desgraça. As pessoas eram extremamente supersticiosas e acreditavam que manter os dois gêmeos juntos trariam tragédias para a família. Quando nasceram, os pais notaram que um dos bebês tinha uma estranha marca na testa, como se fosse uma queimadura. Para eles, aquele era o sinal de qual criança deveria ser rejeitada. A criança marcada foi chamada de Yorishi e seria enviada ao monastério quando completasse 10 anos. O outro bebê, o saudável e abençoado, recebeu o nome de Michikatsu, o futuro herdeiro da família. Por sorte, os pais não tiveram coragem de eliminar o Yorishi e decidiram apenas enviá-lo ao templo quando chegasse a idade certa. E até lá, o menino cresceria em casa, isolado, sendo tratado com indiferença. A infância e o talento impossível. Os filhos das famílias nobres eram treinados desde cedo na arte da espada. Com apenas 7 anos, Michikatsu já tinha seu próprio instrutor particular. Enquanto isso, seu irmão Yorishi era considerado um garoto estranho, quieto, calado, distante. Muitos acreditavam até que ele fosse mudo, porque não falava com ninguém. Mas Yorishi via o mundo de forma diferente. Ele enxergava as pessoas como se fossem transparentes, vendo seus músculos e órgãos. Mesmo assim, escolhia o silêncio, apenas observando tudo ao redor. Um dia, Yorishi viu o irmão treinando com uma espada e ficou curioso. Pela primeira vez na vida, ele se aproximou e disse que queria aprender também. O instrutor do Kokushibo achou que não teria problema em ensinar alguns movimentos simples, mas quando Yorishi segurou a katana pela primeira vez, o impossível aconteceu. Em poucos segundos, ele derrotou o próprio instrutor com golpes rápidos e perfeitos. Kokushibo ficou em choque. Ele, que treinava há anos para ser reconhecido, viu o irmão, que nunca havia tocado em uma espada, superá-lo com facilidade. E a partir daquele momento, nasceu dentro de Michikatsu um sentimento que consumiria pelo resto da sua vida: a inveja. A inveja e a perda. Michikatsu queria ser reconhecido pelos pais, queria ser admirado pelo esforço e pela dedicação, mas agora todos falavam sobre Yorishi, aquele irmão silencioso, antes considerado azarado, agora era visto como um prodígio divino. Para piorar, a mãe dos dois adoeceu gravemente. Yorishi permaneceu ao lado dela até o fim, cuidando e demonstrando um amor silencioso. Quando ela morreu, levou consigo sua última estabilidade que ainda existia na família. Michikatsu descobriu, então, que os pais pretendiam passar o nome da família para Yorishi. Aquilo destruiu completamente o pouco de equilíbrio que restava nele. Como podia ser rejeitado por algo que não escolheu? Como podia perder tudo apenas por ter nascido sem mesmo talento? Tomado por frustração e rancor, Michikatsu viu o irmão partir. Yorishi abandonou a família e seguiu seu caminho, sem ódio, apenas em busca de paz. Michikatsu tentou seguir em frente, casou, teve filhos e construiu uma nova vida, mas o destino ainda não havia terminado com ele. Um reencontro. Anos depois, o Japão estava sendo assolado por ataque de demônios. Em uma dessas noites, a casa de Michikatsu foi atacada e sua família estava prestes a morrer, quando de repente Yorishi apareceu. Ele derrotou o demônio com facilidade, salvando a todos, e naquele instante, o sentimento antigo voltara à tona. Michikatsu sentiu novamente a mesma raiva, a mesma impotência. O irmão dele, mais uma vez, era o herói, era o centro. Determinado a não ser o mais fraco, ele decidiu se tornar um caçador de onins. Treinou incansavelmente, buscando encalçar Yorishi. Criou sua própria técnica derivada da respiração do sol, a respiração da lua. Mas essa nova forma de poder nasceu da inveja, do rancor e da ambição. Era uma técnica poderosa, porém sombria, um reflexo do coração de Michikatsu. A escolha se envolta. Mesmo depois de treinos e inúmeras batalhas, Michikatsu nunca conseguiu ultrapassar o irmão. Yorishi era simplesmente inalcançável. O tempo passou e a maldição dos espadachins marcados começou a se cumprir. Todos morriam antes dos 25 anos. Temendo a morte e a derrota, Michikatsu tomou a decisão que mudaria tudo. Ele procurou Muzan. Muzan, impressionado com o poder e a ambição daquele homem, lhe fez uma oferta, abre aspas, abandone sua humanidade e viva eternamente. Assim, poderá treinar para sempre e um dia superar o seu irmão.
E foi assim que Michikatsu morreu e nasceu Kokushibo, a lua superior. O demônio mais poderoso. Como demônio, Kokushibo manteve todas suas memórias humanas, continuou treinando, desenvolvendo novas formas de respiração da lua, até dominar dezenas delas. Com o tempo, se tornou o demônio mais forte depois de Mozan, temido até entre os próprios demônios. O ódio e a inveja o mantinham vivo. Seu objetivo era encontrar o irmão novamente e provar que era superior. O último encontro. 8 décadas se passaram quando Kokushibo reencontrou Yorishi. O lendário espadachim já era um homem idoso. Mesmo assim, ao ver o irmão, Yorishi empunhou sua espada e assumiu uma postura de combate. Em um único golpe, Yorishi quase decapitou Kokushibo. Mesmo velho, cego de um olho, ele ainda era imensamente mais poderoso. Se tivesse conseguido desferir o segundo golpe, Kokushibo havia morrido. Mas Yorishi morreu em pé, de velhice, antes de poder concluir o ataque. Kokushibo venceu, mas não sentiu alegria. Pela primeira vez, ele percebeu o vazio da sua própria existência. Todo o poder que acumulou, todo o ódio, toda a inveja não fazia mais sentido. Ele percebeu que passou séculos perseguindo uma sombra e que seu irmão jamais o odiou. Yorishi morreu com paz no coração, ainda guardando a flauta que Michikatsu havia lhe dado quando era criança. O fim de Kokushibo. Depois desse dia, Kokushibo se tornou um ser silencioso, frio e isolado. Era o demônio mais poderoso entre os 12 Kizuki, mas também o mais vazio por dentro. Durante a batalha no final no Castelo Infinito, ele enfrentou vários caçadores ao mesmo tempo. Lutou com uma força absurda, nenhum deles parecia ser capaz de vencê-lo. Até que Kokushibo, aos poucos, começou a desistir. No fundo, ele percebeu que toda a sua existência foi um erro. Ao ver a coragem e a determinação dos jovens caçadores, entendeu que poderia ter seguido um caminho diferente. Seu arrependimento foi tão profundo que seu corpo parou de se regenerar. E assim, pela primeira vez em séculos, ele aceitou a sua própria morte. Kokushibo, um homem que sacrificou tudo para superar seu irmão, morreu entendendo que o verdadeiro fracasso não era o seu mais fraco, mas ter vivido uma vida movida pela inveja. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa história do Kokushibo, deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo qual vídeo você quer que eu traga aqui para o canal. E muito obrigado a todos que estão acompanhando esse novo começo do canal. Vou continuar gravando vídeo aqui para vocês, dar meu máximo de conteúdo. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo e até a próxima.